E vamos começar falando de saúde, abrindo o nosso consultório do Vitrine. Você sabe o que é ou então já sofreu com a bursite? Essa é uma condição, gente, que afeta muita gente pelo menos uma vez na vida, viu? E pra gente entender melhor como essa inflamação age no organismo e dar uma luz para quem vem sofrendo com essas dores, eu converso com o médico reumatologista, o Dr. Márcio Nogueira. Boa tarde, Dr. Márcio, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, pra gente já começar a nossa conversa, a nossa entrevista, explica pra gente primeiro o que causa essa inflamação, essa bursite, vai lá. Ok. Bursite vem de bursa, de bolsa, então é uma inflamação de uma bolsa. E nós temos bursas em vários locais do corpo. A mais comum, talvez, que as pessoas mais conheçam, seja a bursite do ombro. Mas a gente tem bursite no cotovelo, no joelho, no quadril, e eu mesmo já passei por 2 dessas. Então, o que causa a bursite, às vezes é um trauma, então às vezes um trauma repetido, por exemplo, a bursa na frente do joelho, na frente da patela, se você se jogar muitas vezes no chão e bater o joelho, pode gerar uma inflamação. A bursa do ombro é mais por movimentos inadequados. Outras bursites ocorrem por cristais de ácido úrico. Outras doenças reumáticas, como artrite reumatoide, também pode gerar inflamação dessas bolsinhas. E essas bolsinhas, elas servem para acolchoar uma superfície óssea ou mesmo para diminuir o atrito entre os tecidos nos movimentos, entre tendão e músculo, entre tendão e osso. Por isso que se a gente repete muito o movimento do atrito, isto pode gerar inflamação. E quando que a pessoa, por exemplo, começa essa inflamação, quais são os principais sintomas? Começa o quê? Uma dor nessa região, doutor? O que é? Sem dúvida. O problema principal é a dor. E muitas vezes dores bem fortes, né? Então, por exemplo, no ombro, além da dor, pode gerar limitação do movimento. Então, se a pessoa faz um movimento que cutuca a bursa, vai gerar dor. Às vezes, a bursite do ombro, o paciente vai se deitar do lado que está acometido e acorda por dor. A bursa do quadril, a mesma coisa. Se você deita em cima, é como se um espinho ali tivesse. Então, a dor é o principal sintoma. O segundo sintoma que pode gerar é uma limitação do movimento. E lógico que existem bursas que são infecciosas e daí pode gerar até febre, além de muitos problemas locais de aumento de volume, de temperatura e calor no local. E às vezes você precisa tirar aquele pus que pode se acumular também dentro da bursa. Isso, doutor, já pegando esse gancho, e o tratamento, como que funciona? A pessoa identificou, foi diagnosticada e agora? Perfeito. A primeira coisa é evitar aquele movimento que está propiciando um processo inflamatório. Então, orientações de postura, de movimentos, por exemplo, no ombro, né? As pessoas pegam sacolas no banco de trás do carro, fazem movimentos repetitivos acima da cabeça, tudo isso, dormem com o braço erguido ou abraçado em alguém ou no próprio travesseiro, todas posturas inadequadas que podem piorar o processo ou exacerbá-lo. Em relação à terapêutica, a gente sempre gosta de separar no tratamento não farmacológico, onde as bursas superficiais respondem bem a tratamentos de gelo local e as bursas profundas tendem a melhorar mais com compressas quentes. E os profissionais da saúde que trabalham sempre com a gente, com os fisioterapeutas para fazer movimentos de fortalecimento, de alongamento de toda a região da musculatura ao redor, faz com que haja uma proteção. Eu mesmo, a minha bursite do ombro, se eu não fosse a fisioterapia, teria cronificado e me judiado muito. Como a gente detecta precoce, já começa com exercícios próprios para aquilo, você minimiza o processo. Quando parte para a parte médica, nós temos analgésicos, anti-inflamatórios, que normalmente a gente não gosta de usar muito tempo, né? Uma semana, porque tem seus efeitos colaterais. Dependendo dos fatores de risco do próprio paciente, a gente pode utilizar. Nos casos refratários e que não seja infecciosa aquela bursite,
nós podemos ou fazer uma punção, tirar aquele líquido que está ocupando espaço e gerando dor. Em algumas bursas a gente faz infiltração com anestésico e com glicocorticoide para murchar aquele processo inflamatório e ocasionalmente, muito raramente, precisa de algum procedimento cirúrgico. Mas a grande maioria das vezes com postura, com compressas, com fisioterapia, analgésicos e infiltração, resolve o problema. E caso a pessoa não faça o tratamento, isso pode evoluir para algo mais grave, doutor? O processo inflamatório, Patrícia, ele pode se estender por os tendões ao redor da bursa, piorando o processo e muitas vezes cronificando, podendo gerar até ruptura tendinosa. Então, aquele processo inflamatório vai se espalhando, pode pegar tendões, pode ir para dentro da junta, fazer uma capsulite, deixar a junta dura. Então, os pacientes sofrem dor, é extremamente comum. O diagnóstico muitas vezes é o médico conhecer a doença e apertar o ponto que vai desencadear o processo doloroso. Normalmente a gente faz assim, eu vou palpando a região, mas eu sei onde é que ele vai se queixar de dor. Deixo por último, quando eu aperto o local, ele diz, ai, doutor, aqui mesmo que é a minha dor. Ali você praticamente sela o diagnóstico e algumas vezes você precisa de algum exame complementar, como ultrassom ou ressonância, caso gerou alguma dúvida. Entendi. E agora, tem como a gente prevenir, então, as bursites? Sempre, né? Então, posturas adequadas, manter a musculatura fortalecida e alongada, controlar o seu peso, tudo isso evita problemas osteoarticulares. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Vitrine e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.